Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez no programa A Hora da Verdade da Igreja Evangélica Nova Vida. Eu quero te convidar a fazer parte desse programa, a parar um instante, a escolher um pouquinho do seu tempo e reservar neste momento para ouvir a palavra de Deus que o Senhor Jesus vai me usar para a sua vida hoje, porque hoje Jesus vai lhe dar estratégia para poder você vencer os dias maus, para poder você ser uma pessoa vitoriosa em Cristo. E eu quero começar esse programa já lendo a palavra de Deus, que está escrito no Salmos de número 54, que será a nossa meditação. E através desses salmos nós vamos aprender com o nosso irmão Davi, o rei Davi, como ele fez para que a bênção de Deus o alcançasse. Quais foram as posições que ele tomou, qual foi o seu comportamento diante da adversidade que assolou a vida dele, quando ele recebeu o óleo da unção sobre a sua cabeça e ele foi escolhido para ser rei em Israel. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Vamos orar para que nós possamos entrar na presença do Pai e recebermos de Deus a revelação dos mistérios desta palavra. Amado Deus, soberano Pai, te adoramos mais uma vez, reconhecendo que não somos nada sem o Senhor. Se não for o teu favor, através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor já teria nos consumido nessa terra por causa da contaminação do pecado, que tem nos assolado, que tem, ó Deus, estragado esse planeta. E eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, a intervenção, a interferência. Eu quero pedir agora ao Senhor, Deus, a intercessão do Teu Espírito Santo através da minha vida, para alcançar cada alma que está me ouvindo, para que elas sejam alcançadas pelo Teu poder e o poder da Tua palavra possa salvar, curar, libertar, santificar e fazer com que todas as almas que me ouvem possam receber de Ti a instrução para viver em tempos difíceis que estamos vivendo na terra e serem pessoas vitoriosas, felizes e alegres para a glória de Jesus. Amém. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, essa palavra que o rei Davi deita em letras aqui através de um cântico vai contar uma história sobre grandes experiências que ele teve com Deus, com o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai relatar que existia um rei em Israel chamado Saul, e um rei escolhido pelo próprio Deus. Mas Deus, dando algumas ordenanças para este rei desobedeceu à voz de Deus, e houve a necessidade de Deus levantar outro rei para Israel. E naquela época, diz a palavra do Senhor, que o profeta que estava para ungir os reis era o profeta Samuel. E Samuel foi ordenado por Deus para ir até a cidade de Belém, em uma pequena fazendinha, que Deus me deu a oportunidade o ano passado de estar lá naquela terra em Belém. Está exatamente ali na fazenda, na região da fazenda de Jessé. E ali eu pude ver o local, a moradia, locais de ruínas que ainda existem, da localização da morada de Jessé. Comprovando que realmente a Bíblia é verdadeira.
A Bíblia não é um conto de carochinha. A Bíblia não é um mito. A Bíblia é a verdade de Deus expressa, deitada em letras para nós. Pois o próprio Deus revela-se através da palavra. E a palavra vai dizer no livro de João, o evangelista João, que o Verbo se tornou carne e habitou no nosso meio. E o Verbo é a palavra, o Verbo é Cristo. Portanto, ao lermos essa palavra no caráter de palavra de Deus, é o próprio Deus falando para a minha vida e para a sua. E Deus tem para nós algumas instruções a respeito da palavra para que sejamos pessoas vitoriosas em Cristo. E a Bíblia vai relatar que Deus ordenou o profeta Samuel para dar algumas ordens para o rei Saul. Ele não obedeceu. E Deus corta relacionamento com Saul. E Deus ordena Samuel para que ele possa ir até a cidade de Belém, na casa de Jessé, o qual tinha alguns filhos. No meio desses filhos tinha o mais novo, que se chamava Davi. E a Bíblia vai relatar que lá foi escolhido por Deus um dos filhos de Jessé para se tornar rei de Israel. E Davi estava no campo, trabalhando. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus não chama ninguém desocupado. Todas as pessoas, os personagens que tem na Bíblia, que Deus chamou para a obra, estavam trabalhando, estavam envolvidos com algum trabalho, estavam tendo alguma responsabilidade. E Davi estava no pasto, na fazenda do pai dele, zelando pelas ovelhas de Jessé. E foi mandado chamar Davi no campo, e quando ele chegou, o profeta Samuel contou para aquela família a ordenança de Deus para que Davi se tornasse rei. Foi derramado o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. E aí começou agora o projeto de Deus, a lapidação do projeto de Deus na vida de Davi. Às vezes a gente vai para a igreja, recebe uma promessa de Deus e nós, na nossa insignificância do nosso conhecimento bíblico, nós achamos que essa bênção que nós recebemos na igreja, ela vai chegar agora, ela vai chegar amanhã. Pode sim que seja, já aconteceu muitos fatos de Deus nos prometer algo numa noite de adoração dentro de uma igreja, e logo ao amanhecer a bênção chegou, ou ao chegarmos em casa a bênção chega. Mas o que estava por vir sobre a vida de Davi seria o tratar de Deus do caráter de Davi, para que Davi tivesse o caráter de Cristo, o caráter de Deus nele. Portanto, o próprio Deus vai testemunhar a respeito de Davi, e ele vai dizer: encontrei um homem segundo o meu coração, e este homem é Davi. Mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os defeitos que Davi cometeu, todos os pecados que Davi cometeu, mas Davi tinha um coração que era muito parecido com o coração de Deus, um coração que não guardava mágoa, um coração que não guardava rancor, um coração que ele amava as pessoas do jeito que elas eram, um coração de justiça, um coração verdadeiro, um coração que não apontava o dedo às pessoas e acusava ninguém. Mas ele conseguia ver nas pessoas mais qualidades do que defeito. E essas pessoas que têm esse comportamento são as pessoas que Deus está à procura nesse planeta. Os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque o verdadeiro adorador, ele consegue ver nas pessoas a identidade de Deus. O verdadeiro adorador entende que os seres humanos foram feitos em mais semelhança de Deus, e em todos os seres humanos tem o DNA de Deus. E se tem o DNA de Deus, tem algo de bom dentro de cada ser humano. E o verdadeiro adorador e adoradora deixa de olhar os defeitos e começa agora a olhar as qualidades. E isso era um preceito. Isto era um preceito que havia dentro de Davi. Davi tinha isso com ele, esse preceito, de não julgar as pessoas, mas sempre amá-las do jeito que elas eram. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Só que do derramar do óleo na cabeça de Davi, até Davi assumir o trono de Israel, passaram-se 13 anos. E aqui vai o meu conselho para você que me ouve, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você ouvinte desse programa A Hora da Verdade, da Igreja Evangélica Nova Vida. Aqui vai o meu conselho. Eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção. Talvez a sua bênção não chegou e já se passaram meses, se passaram anos, e você está na fila e parece que a fila não anda. E talvez essa fila não está andando porque Deus está olhando para dentro de você e está vendo que tem algo a ser mudado no seu coração.
E esses anos que passaram, durante 13 anos, para Davi sentar no trono de Israel, Deus precisava imputar o caráter dele no caráter de Davi, para que o caráter de Deus prevalecesse na vida de Davi. Conosco não é diferente. Quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos convida a estar na presença dele, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar e fazer morada, Deus nos trata da mesma forma. Ele nos coloca no forno, como vaso de barro, para sermos queimados, para sermos tratados. E de vez em quando nós trincamos, e vem o oleiro e passa ali outro barro naquela trinca, e nos faz vaso novo de novo, porque ele conhece a nossa estrutura, e conhecendo a estrutura de Davi, ele sabia que Davi precisava passar por um grande processo para ser o grande rei Davi, como até nos nossos dias já se fala dele. Em Jerusalém, eu estive lá também, tive a oportunidade de conhecer o túmulo de Davi, e eu vi quantas pessoas entravam naquele túmulo, quantos judeus estavam ali reverenciando, esperando que Deus mandasse um Davi de novo, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e isso é que Deus quer fazer na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para que você tenha um coração segundo o coração de Deus, para que a bênção de Deus possa te alcançar. E nós vamos aqui aprender hoje 7 posições que Davi entendeu que ele tinha de tomar, que ele tinha de ficar para poder obter a vitória. Porque quando chegou no ouvido do rei Saul, de que Deus tinha enviado Samuel à casa de Jessé e tinha escolhido Davi para ser rei sobre Israel, entrou-se uma fúria muito grande no coração de Saul. E Saul passou a odiar Davi. Saul passou a ser, ao invés de amigo, perseguidor de Davi. Saul esqueceu do grande plano que Deus tinha na vida de Davi, esqueceu de que Davi livrou Israel de ser escravo dos filisteus. Quando Davi, ainda menino, ainda jovem, matou Golias, que era um grande soldado dos filisteus, e subjugou toda uma nação, a nação dos filisteus. Ele esqueceu de tudo, do benefício que Deus tinha usado Davi para fazer com Israel. Ele passou a odiar Davi e colocou 3.000 soldados no encalço de Davi, para procurar Davi para matar. E Davi, durante 13 anos da sua vida, ele teve que fugir do rei Saul, morando em terra estrangeira, morando na terra dos inimigos, mas em nenhum momento a Bíblia vai relatar que Davi preocupou ou Davi teve medo. A Bíblia vai declarar para nós que Davi dormia no deserto, sem proteção nenhuma, dormia em cavernas, dormia em qualquer lugar, e ele conseguia deitar e dormir. Por isso ele vai deitar em letras os Salmos para nós de número 4, versículo 8. Em paz eu deito, logo pego no sono, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam e temem. Talvez você está perdendo o seu sono, porque você está preocupado ou preocupada. Talvez você não consegue dormir direito, fica entupindo de remédio e não está conseguindo descansar. A ansiedade é tanta que parece uma forca no seu pescoço, cada dia aperta mais. E você fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, não consegue descansar. Por quê? Eu lhe dou a resposta: porque não confia em Deus. E se tinha alguma coisa que era primazia na vida de Davi, era confiar no Deus vivo. Davi sabia, se ele recebeu o óleo da unção sobre a sua cabeça, certamente o inimigo não ia sucumbir à vida dele, o inimigo não ia matá-lo, porque ele confiava no Senhor e as promessas de Deus iam cumprir na vida dele. Assim também é com a minha vida e com a sua. Se Deus lhe alcançou, se Deus tem em você a marca da promessa, tenha certeza, os planos de Deus na sua vida não serão frustrados, porque foi Deus que falou, não foi o homem. Quem prometeu foi Deus para a sua vida. É Deus que tem ministrado no seu coração para confiar nele. É Deus que tem ministrado no seu coração para acreditar na Bíblia, na palavra que você ouve. É Deus que tem enviado pessoas, amigos e amigas, para te dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto. É Deus que tem enviado essas pessoas na forma de anjos para te confortar o coração, para que você não fique desesperançoso, desesperançosa, para que você não decaia no erro de ensoberbecer e murmurar contra Deus. E nós vamos agora meditar nesses salmos, cada versículo.
E se eu fosse dar um título hoje para essa pregação, para esse sermão, eu diria 7 atitudes do cristão para obter a vitória. E 2 coisas nós aprendemos aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você deve colocar em prática e aprender uma coisa. O único meio de agradar a Deus é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Fé em quê? Fé na palavra. Para você acreditar em Deus e saber que Deus existe e é verdadeiro, não precisa ver cego enxergar, não precisa ver aleijado andar, não precisa ver morto ressuscitar, pois isso tudo o nosso querido Rei Jesus já fez e deixou escrito para nós. Não tem uma fé como a fé de Tomé, uma fé duvidosa, uma fé que não crê, uma fé que até mesmo diz, mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita por comedor de feijão. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer isso? Mas para que Deus pudesse defender a sua palavra, Ele deixou escrito para nós o livro de 1 Pedro, exatamente sobre isso, porque Ele sabia que as pessoas iam refutar a palavra, iam falar coisas contra a palavra, e Ele já deixou escrito para nós lá, que verdadeiramente ninguém poderia escrever a Bíblia Sagrada com vontade humana ou por vontade humana, mas toda a Escritura Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo através dos homens. Até isso nós temos resposta na palavra. E aqui nós temos que colocar esta fé em prática. E eu quero lhe dar um conselho aqui, para que você aprenda um conceito de Deus para nós. Fé mais confiança produz vitória. Você pode ter a fé do tamanho do planeta Terra, mas se você não tiver confiança em Deus, em vão é sua fé. Você pode ter uma confiança do tamanho do planeta Terra, mas se você não tiver fé em Deus, a sua confiança é em vão. Porque a fé anda lado a lado com a confiança, e a confiança anda lado a lado com a fé. Não tem como os dois apartarem. E a Bíblia vai declarar para nós no versículo 1 assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Davi aqui, ele nos convida a confiar só em Deus, a acreditar que só Deus pode nos livrar das agrúrias da vida, só Deus pode nos livrar das tentações, só Deus pode nos livrar dos abismos, só Deus tem poder para perdoar pecado, só Deus tem poder para levar para morar no céu, só Deus tem poder para santificar, para curar, para libertar e para fazer prosperar, mas uma prosperidade verdadeira que vem do coração de Deus. E a primeira posição que Davi tomou para obter a vitória foi entender que ele só poderia confiar em Deus, pois havia 3.000 soldados a mando do rei Saul no encalço de Davi para levar Davi, vivo ou morto, para Israel. E Davi foi perseguido. E no versículo de número 2, nós temos que aprender também, aprender a insistir, a persistir em oração. Se você não pode apenas fazer uma oração e esperar que Deus já responda a sua oração, nós temos que fazer como aquela mulher, que Jesus vai contar uma parábola em Lucas 18, a mulher que era uma viúva e ela tinha uma causa na justiça para resolver, e todos os dias ela importunava a porta da casa do juiz para poder resolver a sua causa. E aquele juiz, um homem iníquo que não acreditava em Deus, e Jesus vai contar uma palavra que ele diz assim: eu não temo aos homens nem a Deus, mas de tanto essa mulher me importunar, eu vou resolver o problema dela. E aquele juiz, sendo um homem mau, ele resolveu o problema daquela mulher. Agora imagine Deus sendo bom, sendo amoroso, sendo um pai bonito, um pai maravilhoso, que tem prazer nos seus filhos. O que Ele é capaz de fazer por nós, o que Ele espera de nós é a humildade. É de nós acreditarmos que não podemos viver sem Ele, não tem como viver sem Deus nessa terra. Você pode até tentar, mas no final o seu caminho será de uma morte eterna, afastada de Deus para todo sempre. E aqui no versículo de número 2 vai dizer para nós, o Davi, ele vai deitar em letras essa expressão de adoração a Deus por um comportamento e pela uma posição que ele resolveu tomar diante de Deus, diante dos homens, para poder obter a vitória. Ele vai dizer para nós: escuta, ó Deus, a minha oração, dê ouvidos às palavras da minha boca. E Davi persistia em oração. Davi persistia para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Davi sabia que não havia força nenhuma nele para poder lutar contra aqueles 3.000 homens. Davi sabia que não teria condição nenhuma dele sobreviver naquele deserto se não fora a mão de Deus sobre ele.
E aí ele nos convida a insistir em oração, e é isso que Deus quer, que você insista, busque Ele nas madrugadas, permaneça dentro da igreja, vá congregar, não fique em casa parado, porque mente vazia é alojamento do diabo. Ocupe a sua mente em fazer a obra de Deus, ocupe a sua mente em ouvir a palavra e colocar em prática, ocupe a sua mente em ler a palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus em Cristo, para sermos alimentados, porque o nosso corpo físico alimenta de alimentos da terra, mas o nosso corpo espiritual tem que alimentar da palavra. E no versículo de número 3, nós vamos aprender algo muito importante. Enquanto vida nós tivermos na terra, inimigos sempre teremos. Não pense que você vai vencer uma batalha e depois não virão outras batalhas. Não existe isso. Você vai vencer uma batalha hoje, Deus vai te dar uma folga, logo depois vem outras batalhas. Mas entenda uma coisa, nós temos um advogado diante de Deus, à destra do Pai, que nunca perdeu uma batalha. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. É uma promessa que Ele tem para nós. Na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. Isso quer dizer, para cada dia do ano, Deus te acorda de manhã e diz, filho, filha, não temas. Acredita em mim. Na Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus para nós, em todas as áreas da nossa vida. E aqui no versículo de número 3, Davi nos conta o seguinte: pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, porque eles não têm Deus. As pessoas que nos perseguem, que falam mal de nós, são pessoas que não têm Deus, não têm o amor de Deus neles. Porque quem tem o amor de Deus não fala mal de ninguém. Quem tem amor de Deus no coração não deseja mal a ninguém, mesmo que seja o seu pior inimigo, o seu pior perseguidor. Porque isso os nossos pais do passado fizeram com Jesus. Crucificaram, esbofetearam Jesus, colocou uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, atravessou ele de lado com a lança. Mas no final ele olhou para aquela multidão, e quando Deus ia destruir o planeta Terra por causa do que os homens tinham feito com o filho dele, ele olhou para o céu e antes de suspirar, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou, Ele nos convida também a perdoar. E se você não perdoa, Deus não lhe perdoa. E não há coisa pior que possa acontecer conosco do que nós fizemos com Jesus. Ah, pastor, mas eu não estava lá. Mas foram os nossos pecados que crucificaram Jesus. E Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos remir, para nos lavar, para que hoje nós pudéssemos crer nele, com fé, acreditar na palavra, para que num futuro muito próximo Ele possa vir no arrebatamento, nos tirar da terra, para morarmos no céu eternamente com Ele. E o arrebatamento não está muito longe. Acorda para a vida, o arrebatamento está muito próximo. Os sinais da volta de Jesus estão muito próximos. A Bíblia fala que serão como os dias de Noé. O próprio Jesus relatou para nós, serão como os dias de Noé. Casa, dá-se em casamento, serão dias normais, até que vem repentina destruição. Mas Deus deixou alguns sinais para nós, que a gente ia ver sinal na natureza, sinal na lua, a lua ficaria da cor de sangue, sinais de tempestades, chuvas torrenciais, o mar bravio, o mar revolto, tempestade de ventos, guerras e rumores de guerras, fome em todos os lugares na terra. E segundo a ONU, até o findar desse ano, 1 bilhão de ser humano já estará com fome no planeta Terra. E aqui no versículo 3 ele vai dizer que nós sempre teremos inimigos. Mas no versículo 4 ele vai relatar para nós que a nossa vida, ela pertence a Deus. E ele vai dizer: eis que Deus é meu ajudador. Quem é o seu ajudador? Quem te ajuda? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu amigo, é o seu parente, é o seu marido, é a sua esposa? Quem te ajuda? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem crido? Quem é o seu ajudador? E o nosso ajudador aqui, Davi nos convida para que nós possamos convidar Deus para ser o nosso ajudador, o nosso sustentador. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Então ele está dizendo: a nossa vida pertence a Deus, a minha vida e a sua pertence a Deus, e ninguém pode tocar em nós sem que haja permissão do Deus vivo. E no versículo de número 5, ele vai dizer que o próprio Deus vingará, que o próprio Deus levantará do trono para nos defender. O próprio Deus será para nós o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que vai nos defender as nossas causas, pois Jesus nunca perdeu uma causa. E aqui no versículo 5 ele vai dizer para nós: ele retribuirá o mal aos meus perseguidores, por tua fidelidade dá cabo deles. A Bíblia vai relatar que a vingança só pertence a Deus.
não queira vingar de ninguém. Não queira vingar de ninguém. Porque a vingança só pertence a Deus. Não importa o que o seu inimigo fez contra ti. No Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, nós vamos aprender uma grande lição de Jesus para nós. Ele vai dizer, se o seu inimigo te força a andar 1 milha, anda 2 com ele. Se ele te bate na face esquerda, dê a direita. Se ele te rouba uma capa, dê a outra. Esse é o convite que Jesus faz para nós. E no versículo de número 6, lembra que no versículo 5, ele está dizendo, eu quero bater nessa tecla, a vingança a Deus pertence. Se alguém te feriu, ore por ele. Que galardão nós teremos, orarmos pelos nossos amigos. Nós teremos galardão diante de Deus se nós orarmos pelos nossos inimigos, interceder por eles, como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quando alguém te persegue, quando alguém está te perseguindo, ele está sendo usado pelo inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra principado e potestade do ar, contra demônios, contra as hostes infernais que têm dominado esse século. Mas a Bíblia vai relatar para nós no versículo 6, que Davi diz, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifício, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à adversidade, Davi não parou de falar de Deus. Davi não parou de dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Davi não parou de declarar para as pessoas que Deus é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E ele levanta, mas ele também tem poder para bater. A Bíblia vai declarar para nós em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que Deus fere, mas ele também sara. Que Deus faz descer a cova, mas Deus também faz subir a cova. Ninguém pode subsistir à presença de Deus. Deus é Deus e acabou. Então ele nos convida a fazer a obra em meio à luta que você está passando, nos convida a você ir para a igreja, nós irmos para a igreja em meio à luta. O dia que você estiver mais triste é o dia que você tem que ir para a igreja. O dia que você não quiser ir para a igreja é esse dia que você tem que ir para a igreja. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vem aproximando aquele dia. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Muitas pessoas deixam de ir para a igreja, uma gripinha, uma febrezinha de nada, uma unhazinha quebrada, já é motivo para não ir para a igreja. Isso demonstra o amor que você tem por Deus. Não troque Deus por nada. E aqui ele nos convida a fazermos a obra mesmo em meio à luta. Mas lá no versículo 7 vem a nossa grande vitória. Porque se nós entendermos que fé mais vitória que fé mais confiança produz vitória, teremos o galardão de Deus na nossa vida. E no versículo 7, nós vamos ter a vitória final, depois de fazermos tudo isso e tomarmos essa posição que eu falei. Vai dizer assim, pois Deus me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Eu vou aqui voltar a relatar as 7 posições que nós devemos tomar. A primeira posição é confiar em Deus. A segunda posição é insistir com Deus em oração. A terceira posição é entender que inimigos sempre teremos. A quarta posição é entender que a nossa vida pertence a Deus. E a quinta posição é entender que quem nos vinga é o Senhor. Deus é o nosso defensor, é o nosso juiz, é o nosso advogado. E a sexta posição é fazer a obra em meio à luta, em meio à adversidade, é não deixar de falar bem de Jesus, é não deixar de fazer visita, é não deixar de ir para a igreja, é não deixar de adorar a Deus em todo o tempo. E a sétima posição é esperar a bênção de Deus chegar, que não precisamos correr atrás das bênçãos, porque a Bíblia declara que as bênçãos seguirão os que crê. Meu amigo, minha amiga, que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração, para que você entenda que a sua vida é de Deus, a nossa vida pertence a Deus, e em nome de Jesus de Nazaré, Ele quer zelar por nós. E aonde você estiver, eu quero te pedir, continue orando por esse programa, continue orando pelo Ministério Nova Vida. Aquela porta está aberta, ali no bairro Novo Horizonte, na rua Alves Brito, 115, e nós te convidamos, você que não congrega em igreja evangélica, para fazer uma visita para nós. Talvez lá você vai encontrar o local onde você escolheu para adorar Jesus naquele lugar. Nós temos pregado ali um evangelho verdadeiro, um evangelho que tem cruz, um evangelho que tem perseguição, que tem porta estreita, mas que te garante a entrada no céu. Nós não pregamos lá dinheiro, nós entendemos que a raiz de todos os males é o dinheiro. Portanto, não quer dizer também que estando lá, Deus não vai te abençoar financeiramente, vai, mas nós queremos dar importância não mais ao dinheiro, mas sim à nossa morada eterna no céu, sabendo que o dia está próximo. Eu quero lhe convidar, temos culto ali toda terça-feira à noite, nos lares, culto dos homens, culto do chá das rosas das mulheres.
E de segunda a sexta-feira, todas as noites, a partir de 11 horas da noite, intercessão na igreja, oração. Às vezes você está em casa sem conseguir dormir, sai da sua casa, vai lá para a igreja, 11 horas da noite para orar. Na quarta-feira, 7h30 da noite. E todos os dias, de terça-feira a sexta-feira, de 7 a 8 da manhã, também a igreja está aberta para oração. E também nas quinta-feira, 3 horas da tarde, tem oração. Na sexta-feira, 7h30 da noite. E também no domingo, 9 horas da manhã. E no domingo à noite, 7h30 da noite. Eu quero lhe convidar a fazer-nos uma visita em nome de Jesus. E você será abraçado, bem recebido, porque nós temos profetizado na Igreja Evangélica Nova Vida que a bandeira sobre nós é o amor. E eu quero orar pela sua vida. Pai eterno, Pai santo, eu quero orar pelas pessoas que me ouvem e pedir ao Senhor, Deus, alcance essas almas e as ensina, Deus, que posições elas devem tomar para receber a vitória do Senhor, aonde elas devem ficar para que a bênção do Senhor que está em Cristo possa alcançá-las. Pai, neste momento, tem muitas pessoas sofrendo com problema de vistas, perdendo visão. Vai de conta essas pessoas, meu Pai. Cura as córneas dos olhos dessas pessoas, arranca as cataratas pela raiz, traga a cura que essas pessoas precisam. Pessoas sofrendo, ó Pai, com problema dos rins. Ó Deus, pedrinhas calcificando, Deus, para prejudicar essas pessoas. Alcança essas pessoas e traga a cura, meu Deus. Pessoas com problema na coluna, desvio de vértebra. Meu Deus, toca no corpo dessas pessoas física e espiritual e traga a cura, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pessoas com problemas na rótula do joelho, meu Pai, não está conseguindo andar. Ó Deus, o cálcio está estragado, o menisco está estragado. Deus esteja trazendo a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Pessoas com problemas de varizes, circulação de sangue, Pai, que não está conseguindo nem sequer andar, tanta dor nas pernas, Pai. Toca neste momento e para a glória de Jesus de Nazaré, perdoa os pecados dessas almas e as cura para a glória de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, vai de conta dessas almas. Pessoas com problemas de audição, surdez, traga a cura, meu Deus. Tem misericórdia dessas pessoas. Traga um renovo, pessoas, ó Deus, com fígado, ó Deus, criando, ó Deus, uma placa de gordura em cima, trazendo enfermidade. Pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, com a seta do inimigo voltadas para elas, querendo, ó Deus, matá-las com infarto fulminante. Repreenda este mal, meu Deus, em nome de Jesus. Esse vírus maldito, ó Pai, que está atacando a nação brasileira, o chamado Zika vírus, meu Deus, aparta esse mal da cidade de Nanuque. Cria uma barreira em Nanuque, ó Deus, para que esse mal seja dissipado daqui em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua olhando para nós com seus olhos de misericórdia, porque nós declaramos que amamos e adoramos e reverenciamos. E só tem um Deus na nossa vida. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré, para a honra de Jesus. Amém. E graças a Deus. E Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.